Olá, boa noite, boa tarde, não sei exatamente que hora que você vai estar vendo essa gravação, mas estamos aqui para mais um encontro da nossa terapia em grupo, que nós sempre falamos algum fio, né? Usamos algum fio condutor para fazer as observações, as reflexões da noite, porque esse vídeo sobe à noite, mas certamente vocês podem ouvir e assistir em qualquer momento que vocês estiverem com mais disponibilidade. Bom, para quem não me conhece, deixa eu já começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Corrêa, psicoterapeuta na linha junguiana, e temos essa proposta de trazer esse quadro aqui na nossa grande árvore Viva Vidas Vivas, que é o terapia em grupo, justamente para oferecer a oportunidade de quem eventualmente não pode fazer, ainda não se sente preparado eventualmente para iniciar um processo terapêutico individual, ter aqui alguma coisa para vocês começarem a fazer reflexões por aproximação. Então a gente sempre elege algum fio condutor, seja mito, conto, filme, música, como foi semana passada, né? A gente usou a ópera de Mozart, a Flauta Mágica, e a gente sempre traz esse fio condutor justamente para a gente fazer alguns apontamentos do enredo, da narrativa da história, para ampliar do ponto de vista da psicologia junguiana, que é a vertente com a qual eu trabalho, embora sempre aberta a outras possibilidades, de maneira que contribua e agregue valor às vidas terapêuticas das pessoas que estão no meu trabalho individual, mas obviamente aqui também para terapia em grupo. E para aqueles que de alguma maneira se identificarem com um ou outro tema que a gente traz aqui a cada semana, fica aí a oportunidade de vocês deixarem comentários ou me acessarem pelos meus muitos canais que tem aí à disposição para vocês entrarem em contato, fazer alguma observação, alguma pergunta, oferecer algum tipo de reflexão e eventualmente se a gente conseguir ampliar ainda mais, for alguma coisa que a gente consiga compartilhar com mais pessoas para agregar valor, para agregar facilitações a outras pessoas, a gente pode fazer alguma gravação, de repente até pensando alguma outra narrativa, algum outro fio condutor. Para hoje, eu elegi um conto sobre primavera. E eu queria que vocês já tivessem essa reflexão, essa possibilidade de assistir, de acessar essa informação, para, obviamente, fazer essa sinergia, essa sincronicidade com o evento primavera e iniciar, né, coisas novas e reveladoras e transformadoras nas vidas de vocês, como nós vamos poder observar aqui que acontece nessa historinha. Antes de iniciar o conto que eu vou ler, quero ler porque está lindo, é um conto que eu desconhecia. Pesquisei bastante porque eu queria trazer alguma coisa leve, né, que inspirasse mesmo iniciativas interessantes. Desconhecia esse conto, a origem efetiva não encontrei, deve ser esses contos populares que passam de boca em boca, mas vocês vão perceber pela linguagem que é um português, mas é um português de Portugal. Então é o site luso. Muito bem, vamos lá finalmente para a nossa terapia, né, em grupo de hoje, nosso tema de hoje. O conto chama Chegou a Primavera. Eu vou ler porque está muito bonitinho e tem uns termos que eles colocam aqui de uma dinâmica mais popular, que você percebe que é do português de Portugal. Era uma vez uma aldeia situada no cume de uma montanha e que não conhecia a primavera. Os habitantes da aldeia já tinham ouvido falar da primavera, mas nunca haviam visto. Sabiam que era prima do verão e prima do inverno, com quem mantinham uma ótima e próxima relação. E com o seu primo outono era mais tênue e distante, porque eles eram completamente opostos, né? Entendendo a dinâmica, né, cíclica das estações, fica interessante a maneira como eles colocam a primavera mais próxima do primo verão e do primo inverno, mas um tanto distante do primo outono, porque é o seu oposto complementar na mandala, né, das 4 estações. Um dia, a notícia de que a primavera viria visitar a aldeia espalhou-se e seus habitantes ficaram muito ansiosos pela chegada deste dia. Na data marcada, eis que a primavera pediu boleia em uma rajada de vento
que se comprometeu a deixá-la na aldeia na hora marcada. Já todos a esperavam. Quando a viram e puderam observar mais de perto, constataram sua sublime e serena beleza. Era tão linda a primavera, vestia roupas frescas e tecidos transparentes de couro garridas. Seus cabelos eram longos e caíam nos ombros. Seu sorriso era os primeiros raios de sol que alegravam e aqueciam qualquer coração humano. Seu olhar contundente refletia a paz e o céu azul, e a sua respiração era uma brisa suave que beijava os rostos dos presentes. A sua delicada expressões corporais assemelhavam-se à mais pura manifestação da fertilidade. Obviamente havia muita sensualidade. Nessa altura, tirou de dentro da mala o que trazia a tiracolo e o que era sua bagagem, uma pequena caixinha de música, já antiga, cinzelada, de cor púrpura e com motivos florais dourados. Abriu-a e uma melodia suave ecoou nos ouvidos dos habitantes, deixando todos em êxtase. Era uma espécie de amálgama, onde se misturava o chilrear dos pássaros, o zunido das abelhas, os gritos eufóricos das crianças que brincavam no campo, o bater de roupa molhada na pedra do tanque enquanto era lavada e o esvoaçar das roupas no arame a secar. Consigo trazia também um frasco de vidro transparente com um líquido de cor lilás, que emanava um intenso e relaxante perfume de glicínia. Os mais curiosos conseguiram ainda, mesmo sem que elas o houvesse mostrado, alguns dos seus lenços que traziam, onde as borboletas voavam livremente sobre as flores de 1000 cores e sobre os campos verdejantes. Havia ainda algo que a primavera lhes queria mostrar: um relógio. Um belo e valioso relógio de bolso prateado. Não tinha números, só a imagem da lua e a imagem do sol, e 2 cores, branco e negra. A branca era mais extensa e logo se aperceberam que aquele era o relógio que marcava as regras dos dias e das noites. Com a chegada da primavera à aldeia, os dias começariam a ser mais longos e as noites um tanto menor à medida que o tempo avançasse até o verão. Caiu a noite e os habitantes da aldeia preparavam-se para dormir, assim como a primavera, que estava exausta da viagem, quando se depararam com mais uma melodia mágica com que a primavera resolvera brindá-los pela simpatia de ter sido tão bem recebida. Era o som pousante dos grilos machos e das corujas que entoavam na imensidão da noite os seus cânticos sobre o manto brilhante, que refletiam a alegria de todos os habitantes que viviam ali naquele local. Também para eles começava um novo ciclo. Com a chegada da primavera, o ciclo revitalizado da fertilidade. E aí o conto acaba neste ponto, quando faz a apresentação da primavera e efetivamente aqueles aldeões que até então ainda não conheciam a beleza e a magia que a primavera é capaz de suscitar. E aí a gente vai partir para começar a fazer uma ampliação do ponto de vista da psicologia junguiana, como eu mencionei no começo, sobre estes aspectos. E aí eu vou começar justamente com as características que ela traz dessa leveza, né? E dessa comunhão que ela tem com os primos, o primo verão e o primo inverno, que é quem está acabando de passar o bastão, né? Quando a primavera chega, que é o que nós estamos experimentando aqui, embora aqui no Brasil tá meio estranho, né? Esse tempo. Com esse orninho ainda por cima, né? Que tudo fica mais diferente mesmo, enfim. O inverno é um tempo mesmo de fechamentos, né? De encerramentos, de mortes, né? De ressignificações, de
preparar a terra para plantação efetivamente. Com a chegada da primavera, esse tempo de repouso, esse tempo de hibernação que o inverno acaba suscitando, você acaba tendo a possibilidade, inclusive, de fazer alguns descansos necessários, né? Algumas reconsiderações necessárias, alguns descartes indispensáveis, algumas eleições, né? Elencar ali o que é mais importante, o que fica, o que não fica, o que são as escolhas efetivamente, para nessa passagem de inverno para primavera, efetivamente começar a fazer todo esse preparo do solo para fazer as plantações, para nós termos as colheitas no verão, que é a estação seguinte, né? Então, uma dos convites principais desse conto, das reflexões principais desse conto, é a questão dos encerramentos, dos fechamentos, das finalizações, das revisões do que foi em todos os meses anteriores, especialmente esse último, porque o que deu, o que não deu precisa ser revisto se ainda fica, para, obviamente, preparar o início de um novo ciclo que está sendo renovado com a chegada, circunstancialmente, da estação primavera. E aí, assim como para o conto, isso é um dos pontos chaves, né, dessa proposta de reflexão aqui, eu fiz questão de trazer esse tema para aqueles que tiverem as chances de terem acesso a essa conversa, para aproveitarem simbolicamente essa circunstância, como está acontecendo no conto, para vocês fazerem, para nós fazermos em nossas próprias vidas. Então momento, mais do que na virada do ano, né, ocidental, que a gente tem esse início de Réveillon e tudo mais, é significativo que, se de alguma maneira vocês conseguissem antecipar esse processo, na virada do ano, possivelmente isso vai ser muito mais fácil. Né? Possivelmente na virada do ano você efetivamente vai estar se beneficiando dos frutos que supostamente acontecerão no verão. Né? No Brasil aqui, especialmente, é verão. Então, importante vocês começarem, porque tem que lembrar também que esses contos, especialmente os mais antigos, né? Os equinócios é diferente no hemisfério norte e hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, nós estamos entrando na primavera, mas o hemisfério norte está entrando no outono, que é o oposto complementar da primavera. E quando finaliza o outono, é o início do inverno, que nós estamos encerrando esse processo. E para o hemisfério norte, porque a gente herdou muito essa cultura ocidental, né, do norte global, no norte global, nessa mesma mentalidade, raciocínio sobre os equinócios, para eles, efetivamente, o virada de ano, encerramento de ano, de um ano para o outro e ao Réveillon, efetivamente, era efetivamente o tempo do inverno, o tempo do recolhimento. Mas a gente seguir isso osmoticamente aqui no sul global, como eles, né, ao longo de tantos anos, experimentam e simbolicamente materializam esse conceito, né? Para eles faz muito mais sentido esperar esse recolhimento no final do ano. E aí, na hora que termina o final do ano, o equinócio para eles de primavera é quando é o nosso outono, que é o meio do ano, né? Que nós acabamos de passar pelo outono, atravessamos quase todo já o inverno e aqui estamos na primavera. E aí é importante vocês estarem atentos a esse tipo de ordem global, né, norte e sul global, para a gente começar a se apropriar dessas movimentações naturais, cíclicas, que nós estamos inseridos, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, mas ainda por cima arrematado com essa forma de comportamento, acho que eu posso dizer assim,
que é a questão do final do ano. Para eles funciona mais esse encerramento no inverno, para nós é início de ano. E isso pode perder um pouco o valor nesse sentido. Então, nessa brincadeira, é muito legal se a gente estiver atento com este símbolo arquetípico que a primavera pode trazer para nós, de efetivamente fazermos as limpas, as ressignificações, os encerramentos que o inverno, obviamente, propõe, arquetipicamente propõe, para a gente fazer esses inícios, a preparação da terra, a preparação da vida, a preparação de projetos e começar a efetivamente iniciá-los, né, a plantar, a colocar a semente em alguns determinados pontos de nossas vidas para trabalhar, né, cuidar daquilo ao longo da primavera toda, nutrir aquilo ao longo da primavera toda, para no verão, na virada do ano, ao invés de a gente estar pensando em encerramentos exclusivamente em encerramento, a gente efetivamente poder, quem sabe, estar usufruindo das conquistas que nós possamos ter angariado, cultivado e cuidado para que ele efetivamente se manifeste na nossa virada de ano. Quem sabe isso não é interessante, a gente começa a fazer coisas significativamente diferentes que possam agregar valor efetivamente para cada um de nós. Fica aqui a provocação, o convite para vocês pensarem o que é a primavera para você, né? E em que momento da vida a gente pode efetivamente investir energia para fazer encerramentos e para iniciar coisas interessantes para nós e para o coletivo, obviamente. Mas não é só isso. O conto traz essa provocação, essa movimentação maravilhosa que a gente pode colocar em nossas próprias vidas, mas tem incutido a questão das diferenças, né? Ela fala aqui dos primos, inverno e verão, né? O encerramento e a colheita, ela é um intermediário desse processo, e o outono está um pouco mais distante. Mas outro ponto significativo que eu acho relevante é a questão do relógio. É significativo nesse contexto aparecer um relógio. A princípio, primavera tem muita essa energia, né? Um dos sons que ela traz é a energia, né? Os sons das crianças brincando, né? Fazendo algazarra nos campos. E tem muito essa leveza mesmo, né? Que a primavera suscita no sentido de alívio, de belo, de cheiroso, de estímulos diversos sensoriais que nós experimentamos na primavera, mas junto a tudo isso tem implicitamente a dinâmica do tempo, né? E do tempo ainda por cima apresentado num relógio, que é mais simbólico ainda porque tem essa questão mesmo, né? Que há tempo de iniciar, há tempo de finalizar, há tempo de experimentar, mas dentro de uma dicotomia entre sol e lua, entre branco e negro. E aí ela ainda remata a informação significativa que nós estamos numa época do ano em que, astrologicamente, astrofisicamente, astrológica é mais no campo da astrologia, né? Mas astrofisicamente, em que fisicamente o Sol está passando pelo eixo, pelo equinócio do Equador, né? Pela linha do Equador do globo, que é o centro do planeta, né? Que é uma linha que corta assim, majesticamente a linha que circunda o nosso globo, nosso planetinha Terra aqui, e que ele passa, né, a fazer, nós passamos, né, não é o Sol, não é o Sol, nós passamos a fazer a órbita ali em torno do Sol, de maneira que o Sol vai ficar mais tempo no hemisfério sul. No dia, né, os dias ganham mais horas de Sol e vai gradativamente diminuindo a sua noite até a chegada do verão, né? O verão ainda é mais longo os dias, cada vez mais curtas as noites, e consequentemente isso nos oferece a oportunidade de interagirmos, de atravessarmos as dinâmicas, de criarmos efetivamente mais coisas para quando passarmos pelo equinócio do outono, esse movimento ter o oposto complementar. E aí, a partir do início do outono, começa a ter noites mais longas, e à medida que vai se aproximando e atravessamos o inverno, as noites são muito mais longas do que os dias, como nós estamos acabando de experimentar, né? Hoje já estamos hoje, ouvindo aqui, já foi, né?
Mas até o finzinho aqui do inverno, né? O inverno já estava com noites muito menores do que o auge do inverno, né? Especialmente na hora que iniciamos o inverno e que estamos lá no meio do inverno, os dias amanhecem cada vez mais tarde e as noites chegam cada vez mais cedo, né? E aí tem essa inversão a partir do início da primavera até atravessar o nosso verão. Mas a proposta é justamente fazer essa conciliação e aproveitar o que cada qual tem para oferecer. Não é para negar nenhum e nem outro, não é para condenar nenhum e nem outro, não é para achar que um é melhor que o outro. Na verdade, cada qual tem a sua relevância significativa e capaz de produzir elementos importantes para cada um individualmente, mas para o coletivo, sempre envolvendo o coletivo também. Só é importante, com base nessas percepções e na identificação destes recursos, nós usarmos eles de maneira mais satisfatória possível. Se a gente tentar usar o mesmo recurso da maneira oposta ao que ele tem para oferecer, naturalmente ele vai oferecer um resultado aquém da nossa expectativa. Então é importante a gente começar a identificar a qualidade e a circunstância em que nós usamos e aplicamos um determinado recurso, seja ele de dia e de noite, seja ele de calor ou de frio, seja ele de verão ou de inverno, de primavera ou de outono, e seja ele as próprias dinâmicas das nossas próprias vidas, dos nossos próprios comportamentos. E aí, em relação ao outro também, não adianta exigir de alguém que é mais sentimento um pensamento racional. Não é possível, gente. As pessoas são diferentes e que bom que nós somos diferentes. Assim como é mais difícil você explicar, porque, né? Como é que explica um sentimento para alguém que é racional ou para alguém que é sentimento? Quem é sentimental vai explicar, vai manifestar o entendimento através das próprias disposições de sentimento, né, de sensibilidade. Quem é mais racional vai tentar esquadrinhar aquela dinâmica do ponto de vista lógico, né? Aritmético, se fosse possível. E não tem nada de errado nisso. O problema é quando você tenta conduzir e exigir que o outro, que tem um determinado modelo de atuação, de funcionamento, né, ser o que não é capaz de ser, ou você mesmo se colocar ou se permitir ser cobrado e exigido de você manifestar determinadas questões que você não é capaz, né? É importante a gente começar a entender o que é que o outro tem para a gente extrair o melhor do outro e, consequentemente, nós podemos também oferecer o melhor de nós. Se a gente focasse mais nessas dinâmicas, nessas disposições, seguramente nós teríamos menos embates e seríamos efetivamente mais produtivos. É impressionante como os CEOs ainda não pescaram essa informação. Puxa vida. Acho que seria bem bacana e bem interessante que a gente vive num mundo que dá pouca atenção ou nenhuma atenção para esse tipo de coisa, que é, de modo geral, entendido inclusive como falta de esforço, né, para algumas perspectivas. E, na verdade, só é muito provavelmente má utilização do recurso disponível. Pensa nisso, se você está fazendo de fato algo que não está surtindo o resultado que você quer, ou que você está exigindo determinada circunstância, um resultado que você idealizou, porque você está usando o recurso pessoalmente de maneira inadequada, ou você está exigindo que o outro ofereça um recurso, fazendo com que ele use as próprias ferramentas de maneira inadequada. Seria muito mais interessante se a gente conseguisse equalizar melhor esse tipo de conceito, conhecimento, experimentações, e seríamos muito mais efetivos. Parece simples, óbvio que não é, mas basta identificar efetivamente para que é que servem determinadas questões e usá-las efetivamente como elas se propõem. Fica aqui a dica provocativa mais uma vez.
Outro ponto muito bonitinho e significativo é que primavera é um dos elementos no conto, especialmente no conto, mas faz todo sentido se a gente olha para a primavera efetivamente. A primavera é pura sensação, né? É impressionante, não é só a iluminação do dia que vai ganhando cada vez mais luz, mas também as cores das nossas vegetações que vão ganhando um tom diferente, as flores começam a se manifestar por todos os lados, a vida, né, da fauna começa a se manifestar, então você escuta efetivamente mais cantos de passarinhos que você ainda talvez não houvesse percebido, você vê efetivamente mais animaizinhos de todos os tamanhos, né, dependendo do lugar onde você está no planeta, né? Na cidade é um pouco mais difícil, mas até aqui eu moro na cidade, não é uma cidade gigante como São Paulo, por exemplo, mas é uma cidade grandinha até, mas eu tenho a alegria de estar perto de serras, né? E aí aqui no condomínio tem, neste momento, aumentou, né? No finzinho, agora para o finzinho do inverno, o passar de passarinhos. Aqui tem vários prédios, então tem aqui um corredor aqui entre os prédios, e eles se desviam, obviamente, dessas torres, né? E eles passam aqui cantando, fazendo a algazarra deles, e eu fico maravilhada, porque eu adoro, gosto muito, mas não é só aqui, né? Eu faço muito trabalho online. Essa semana mesmo, eu atendendo uma querida na psicoterapia, ela estava lá na casa dela também, e aí no finzinho já da sessão, a gente já se despedindo, e aí no fundo tinha um passarinho, assim, né, manifestando todo o glamour do seu canto, e eu ainda pensei, nossa, é aqui ou é aí, né, porque aqui também toda hora passa um cantando, e ela, não, é aqui, né? E olha que bacana, né? Que bacana é a gente perceber efetivamente a presença da primavera se manifestando com suas várias nuances. Ela que na hora que ela vai, né, abre a caixinha e vai tirando as coisinhas ali, que são os fatores sensoriais e beleza e tudo mais, né, a visão, porque ela é bela, leve, esvoaçante, né, e tem toda aquela dinâmica mesmo de ativar a questão da visão, tem a questão de ativar o olfato pelo cheiro das flores, né, que ela traz o frasquinho com um perfume maravilhoso, enfim, são vários estímulos que a gente poderia mesmo experimentar, a gente pode efetivamente experimentar na primavera através das nossas disposições sensoriais. Então, não percam a oportunidade de identificar as várias relações com os seus próprios disposições sensoriais que a primavera pode oferecer para você, tanto na beleza que nós podemos observar com os nossos olhos, tanto no canto dos passarinhos, das crianças fazendo algazarra, porque afinal de contas, né, um tempo mais favorável para as crianças irem para fora das casas. A questão olfativa do perfume das flores todas que a gente tem a possibilidade de experimentar, os sabores, né, uma explosão de sabores com as frutas naturais que começam a pipocar por todo lado, principalmente no fim da primavera, que efetivamente na sazonalidade é mais talvez recorrente, né? Porque a instigação é justamente fazer essas plantações, esses cuidamentos, essas nutrições e tudo mais que é necessário para que a grande massa da alimentação se manifeste para a gente ter no verão uma boa colheita. Mais uma vez, isso também no hemisfério sul acaba tendo menos relevância, porque nós vivemos num clima tropical, né? Muito diferente do clima do norte do planeta, em que aqui, embora tenha sim essa dinâmica de frutas diversas e tudo mais, que se manifestam mais agora no nosso final de ano, né? No verão e tudo mais, aqui, né, no hemisfério sul a gente tem várias
tem uma sazonalidade de alimento muito diverso em relação ao hemisfério norte, né? Esse conto, obviamente, é lá do hemisfério norte, esse conceito contado aqui no conto é lá no hemisfério norte, e eles precisavam efetivamente estarem muito atentos a essa disposição desde lá da antiguidade, né? Milênios atrás, começarem a identificar essa ciclicidade do tempo e do clima para efetivamente estarem atentos à hora de plantar para fazer as colheitas, porque quando começa o outono e efetivamente chega o inverno, nada dá, né? Lá eles têm uma recorrência maior por conta do frio extremo e tudo mais, então por isso é muito significativo, especialmente em contos como esse, para a gente poder valorizar essa disposição. Ainda assim, mesmo a gente aqui tendo um pouco menos de dificuldade nesse aspecto da questão da produção alimentícia, ainda assim a gente pode sim se beneficiar efetivamente dos benesses que a primavera pode nos oferecer. Junto a tudo isso, a gente, né, que a provocação do terapia em grupo não é efetivamente apenas a considerar estritamente o que significa cada fala, cada sintoma, cada dinâmica, é justamente simbolizar e entender o que simbolicamente aquilo pode estar se manifestando, simbolicamente o que aquilo pode nos ensinar, para a gente, por analogia, colocar nas nossas próprias disposições. E aí, mais uma vez, é interessante a gente começou falando essa questão dos ciclos, né? Sobre a questão, voltando sobre a questão da dicotomia, né, de frio, inverno, sol e dia e noite, sol e lua, dia e noite. Dá para a gente fazer esse tipo de percepção com as nossas próprias disposições para conosco e para com o outro, né? Às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes, às vezes estamos dispostos, às vezes estamos indispostos. É importante a gente identificar essas dicotomias inerentes a cada ser humano para, de novo, entender começar a estabelecer cada vez mais essa relação de conversa com o nosso físico e com o nosso mental, com o nosso psicológico, com todas as nossas disposições de maneira integral, porque à medida que a gente se conhece mais, melhor nós podemos usar os nossos recursos de maneira adequada. Voltando de novo à questão lá, brincando, né, sobre o racional, né, e o sentimental, mas não só apenas essa brincadeira de sentimento e emoção e racionalidade e razão e tudo mais que a gente possa brincar nessa linha de pensamento. É justamente da gente começar a perceber o que é que nós somos mais capazes, hábeis, temos mais habilidades para poder desempenhar. E à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente pode efetivamente aprimorar essas nossas aptidões. É claro, nós vivemos num mundo corporativo, capitalista, né, integrado, né, em certa medida globalmente, e a gente não dá para fazer apenas e exclusivamente o que a gente quer, o que a gente gostaria de fazer. Sem dúvida, ainda indispensável que, em certa medida, a gente tenha conhecimento do que nós não somos capazes ainda, que nós não temos a habilidade nata para desempenhar e para a gente sobreviver, para a gente trilhar, para a gente, inclusive, criar condições para aperfeiçoar e aprimorar as nossas próprias aptidões natas, nós temos que, obviamente, desenvolver algumas questões que não somos tão hábeis, né? Naturalmente não é nato para nós, então obviamente precisa de um pouco mais de esforço. Mas para isso também é preciso autoconhecimento, porque não adianta você ficar batendo, né, esmurrando a ponta de faca achando que não vai se ferir. Vai. Então é importante identificar se aquele bater nesta ponta de faca é mesmo necessário. E por quanto tempo? E qual a intensidade? O que é que dá para aprender com isso para evitar que esses cortes, que essas feridas sejam constantes e contínuas? E aí, na medida que a gente tem essa percepção, a gente consegue efetivamente elencar quais são
as estratégias para driblar essas nossas dificuldades e né, consequentemente, atravessarmos esses desafios para ter menos dolo, né? Menos prejuízo pessoal. E, de novo, abrindo espaço, à medida que a gente vai tendo minimamente um pouco de liberdade nesse contexto por autoconhecimento, a gente efetivamente canalizar tempo, esforço e energia para ficar cada vez mais especialista, podemos dizer assim, no que nós gostamos, no que temos habilidade, no que temos disposição, e consequentemente, se isso funcionasse com todos, seria maravilhoso. Vocês conseguem perceber a sinergia que poderia ser imprimida num coletivo, numa sociedade, né? Numa aldeia, numa tribo, que seja? Né? Se cada um fizer efetivamente o melhor que é capaz naquilo que é mais hábil, né? Se tiver cada qual na sua própria excelência, convergindo e trocando com o outro que é menos, que tem excelências que você possivelmente não tem, isso poderia ser uma troca muito significativa. E na medida do possível, isso é possível. Mas é importante né? É importante e indispensável que a gente faça as devidas identificações nossas no local onde nós estamos e para o coletivo, divulgar isso para o coletivo, se dispor, né, a essas trocas para o coletivo. Além disso, tem bastante coisa esse conto, mas já vou a 40 e tantos minutos, né? Deixa eu ver, senão eu me alongo demais. Mas outra coisa muito importante e significativa que eu quero não deixar, eu quero trazer, não quero deixar de falar, já vou passar para ela, é justamente a questão que inicia o conto. Era uma vez uma aldeia que não conhecia a primavera, né, que só tinha notícias da primavera, que ainda não havia experimentado a primavera. Vocês podem imaginar um lugar onde só fosse verão, inverno e outono, né? Se é que havia outono, mas aqui não tinha relação, não tinha indicação. Mas ainda assim, dizem, né, no norte global, as temperaturas é muito mais marcadas do que no sul global. Então, agora mesmo, a gente ouvindo correspondentes que moram em Nova York, especialmente, estou me referindo a um que eu ouvi essa semana, ele falando que é impressionante que essa semana as noites já começaram a diminuir a incidência de luz, né? Já está aumentando, né? O dia está ficando escuro mais cedo, a temperatura já mudou, lá as temperaturas, os eventos climáticos são muito mais marcados. Para nós aqui do sul global, isso também tem uma certa relevância, uma certa percepção, mas é menos constante, ainda mais se a gente falar de Brasil, né? Que cada canto do Brasil tem uma dinâmica interessante que não dá para falar que funciona igual, porque não funciona igual em todo o território nacional. Ainda assim, é importante do ponto de vista simbólico que esse evento que o conto propõe, que eles recebem a notícia que finalmente a primavera iria vir visitá-los e eles ficam ansiosos esperando por sua visita, é uma relação paralela que nós podemos trazer para cada qual nas suas próprias vidas, nas suas próprias dinâmicas, é que talvez nesse contexto aqui do conto, algumas das possibilidades que este agrupamento, que essa aldeia enfrentava em certa medida, poderia estar associada a estagnação e estabilidade, resistência à mudança, isolamento e falta de consciência. Vamos lá, destrinchar isso aqui um pouquinho. Vocês entendem o que significa a questão da dificuldade, por exemplo, de resistir a mudanças? Né? Enfrentar mudanças certamente não é fácil. E quando a gente pensa em primavera, com essa explosão de eventos sensoriais que ela oferece, e a maneira como cada qual vai lidar com isso, não é tangível, né? Não é
igual para todo mundo. Pode ser até tangível, mas não tem uma regra de como cada um vai experimentar e como isso vai efetivamente influenciar as próprias disposições diante dessas inter-relações com essa dinâmica que a primavera traz, com a dinâmica que simbolicamente, fazendo essa brincadeira da primavera, que as novidades podem trazer para a vida de cada um. É muito difícil muitas vezes fazer mudanças porque mudanças envolvem escolhas, né? E eu sempre trago isso na terapia. Escolhas envolvem decisões. Decisões significa cindir algo e a partir da cisão algo fica e o outro algo deixa de ser importante ou deixa de ser presente naquela relevância a partir da decisão. E isso pode ser muito difícil, porque muitas pessoas, muitas circunstâncias são muito presentes no sentido da questão do apego, né? Às vezes a gente... olha, não necessariamente é apenas... A gente pode falar de decidir o que é melhor ou o que é pior. Às vezes são coisas boas de ambos os lados, ou às vezes são coisas negativas ou pesarosas de ambos os lados, mas ainda assim é preciso fazer escolhas. E eu sempre reforço com os meus clientes de psico que isso, mesmo que você não escolha, o fato da não escolha é em si uma escolha, de não escolher. Consequentemente, alguém ou alguém, ou mais abrangentemente a vida, vai escolher para você. E aí você tá se você tem essa atitude, você fica cada vez mais à mercê e vulnerável aos intempéries que essas escolhas podem promover. Você pode até se arrepender de fazer uma escolha ou outra que efetivamente não te traga os resultados que você idealizou. Mas ainda assim é uma escolha sua. Se você decide não escolher, é muito desleal até você acusar o outro, a vida, o Deus, o universo, que seja, que a culpa é do outro. Porque afinal de contas o outro que te trouxe aquilo mas você decidiu que o outro podia fazer ou escolher e trazer o que quer que fosse, porque você não abriu mão de fazer essas escolhas. Então eu sempre acho melhor você assumir as próprias demandas, né? Até para poder fazer as reversões, as digressões, os retrocessos necessários que eventualmente possam ser promovidos a partir dos resultados não esperados ou idealizados, né? De maneira além do que era possível. Se a gente tem essa consciência do como escolhemos, o que escolhemos, né, e para que lado supostamente aquilo deveria ter ido, fazer uma revisitação, uma ressignificação, um remanejamento, não que seja fácil, mas é mais possível a partir do momento que você tem esses recursos indiretos e implícitos nesse início de trajeto, nesse início de decisão. Então fica aqui a recomendação, a disposição justamente de vocês estarem mais atentos ao que é que vocês querem, né, e efetivamente agirem para que isso aconteça. Ali, simbolicamente, aquele agrupamento, provavelmente eles ainda não haviam experimentado a primavera, mesmo que ela efetivamente estivesse ali presente. Se a gente não está desperto, a gente nem percebe algumas coisas. Se a gente não quer ver, se a gente não está disposto a abrir mão do outono, do inverno, como é que nós podemos querer uma primavera? Como é que nós podemos esperar um verão? Percebem? Percebem essa dinâmica? Às vezes a gente precisa atravessar um determinado ponto, sucumbir a uma determinada dinâmica, relevar alguma determinada circunstância, pelo passo seguinte. Não magicamente, mas como uma estratégia de jogo xadrez, sabe? Move uma peça ou outra, né? Se dispõe a uma dinâmica ou outra, para efetivamente conquistar o objetivo final. Quer comer uma manga no verão? Meu amor, você vai ter que ir atrás de uma semente, ir atrás de um lugar para fazer essa plantação, plantar ela, cuidar dessa planta, esperar ela crescer para que você possa consumir efetivamente em algum momento essa manga que você idealizou.
Percebe essa dinâmica estratégica para que alguma coisa aconteça? Vamos fazer isso na nossa vida. Em qualquer circunstância isso é possível. Agora, é atrás de uma semente de manga, é atrás de um solo fértil, cuidar da manga, ter a persistência de esperar, persistência e paciência de esperar essa manga crescer, para efetivamente um dia você provar, né, desse resultado, demanda, custa. É importante estarmos atentos e conscientes desse processo para não esquecermos de ir lá ver se a manga vingou ou não, se tem ou não fruto na próxima estação, sabe? Essas são as disposições de apelo, de provocação que essa dinâmica desse conto traz aqui com a primavera nos propõe. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, a questão do isolamento, porque também às vezes a gente fica no nosso mundinho, né? Às vezes a gente nem sabe que tem manga para provar, porque afinal de contas a gente está sempre ali, naquele mesmice, naquela... Essa semana eu ouvi um cliente, trouxe uma ponderação por uma outra questão lá, mas muito, muito relevante, me lembrei agora. Ele falou, nossa, é difícil a gente ter a vida como um voo de céu de brigadeiro, né? A gente... a céu de brigadeiro normalmente está associado com um voo sem intempéries, sem turbulência, livre de qualquer tipo de dificuldade, né? Aquele voo liso, né? Cara, é legal, mas vocês já imaginaram fazer uma viagem, especialmente se você ainda por cima não tiver um destino, né? Porque supostamente você entrou, né, no avião, então você decolou. Primeiro que tem uma decolagem, né? Em algum momento houve ali uma dinâmica que teve a decolagem. Mas supondo que você tá lá no céu de brigadeiro, né, no voo liso e tal, e se você não chegar em algum momento, em algum lugar, que obviamente vai te tirar daquele céu, daquele voo plano de brigadeiro, em algum momento você vai ter que aterrissar, e aquilo envolve turbulência, envolve risco, envolve um monte de dinâmicas que tem a ver com a questão de aterrissagem, e naturalmente com tudo que vai acontecer ali naquele local da aterrissagem, a partir de sair do avião, né, da aterrissagem. Se você desconsiderar que não vai haver um porto, uma aterrissagem, um destino, e você vive no isolamento daquele voo contínuo, misericórdia, vocês já imaginaram viver uma vida igual, traço branco, né? Linha reta, o tempo todo e constante? Pode aí eventualmente nem haver turbulências, naturalmente, não há nesse contexto, né, nessa esperança, como se isso fosse possível, mas, né, se não haveria turbulências, mas também não haveria nenhum tipo de estímulo para você se desenvolver nas áreas que, obviamente, você não é desenvolvido. Você precisaria efetivamente ficar sempre preso e restrito àquele único circunstância para você não ser desafiado a desenvolver outras dinâmicas ou acessar disposições que você eventualmente até tenha, mas ainda não experimentou. E poderia estar se beneficiando e beneficiando o coletivo de modo geral, mas você ainda não havia sido provocado, né? Não havia tido oportunidade de manifestar aquela sua aptidão. Então, assim, céu de brigadeiro é legal? Mas o tempo todo, constantemente, viver numa ilha, né? Viver no alto de uma montanha sem nenhum tipo de acesso e estímulo diverso, pode ser uma vida não vivida, né? Uma vida não vida, para usar o nosso trava-línguas aqui, né? Que eu sempre recomendo. Viva vidas vivas, né? Intensamente viva. Se a gente não tem esse tipo de movimentação, muito provavelmente estamos apenas coexistindo. O que é que tem de vida nisso? Em algumas circunstâncias, muitas vezes nenhuma. É apenas coadjuvância na própria vida. Que é outra figura de linguagem que eu trago sempre nas conversas, né? Vamos assumir o protagonismo de nossas vidas. Vamos deixar de ser constantemente coadjuvantes das nossas próprias histórias. E é isso, gente. Eu poderia continuar falando aqui, eu até fiz aqui uma anotação importante, relevante, que eu vou até compartilhar,
que lá no início do texto, né, ela fala que tem lá a notícia que ela vai vir, os habitantes estão todos eufóricos e ansiosos com a data de quando é que ela vai chegar, e aí no dia que é o dia para ela chegar, ela pede boleia, né, ela pede carona para o vento que se compromete a deixar ela lá no local combinado na hora marcada. E aí uma das analogias que nós podemos fazer, né, a primavera, acho que eu não preciso falar mais, né, a primavera é tudo isso, né, que envolve essas disposições sensoriais, emocionais, né, que possa provocar, mas ela vai de carona com o vento. O vento, simbolicamente, ele está associado à questão do pensamento, do raciocínio, da lógica. Né? Então é interessante que para ela chegar no alto dessa montanha, né, dessa aldeia que não havia ainda experimentado a primavera, ela pede carona, né, na boleia do vento para ter acesso a esse local. Então vamos, né, apesar daqueles que são estritamente racionais, se permitir, né, se sondar aí, seguramente vocês vão ter acesso a essas disposições sentimentais e sensoriais que você possa, obviamente, abrilhantar ainda mais toda a sua racionalidade que eventualmente você tenha aí incutido e mais presente na sua própria vida. Então, vou fechando por aqui hoje com essa última provocação. Enfim, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Eu amei falar sobre esse tema. Eu mesmo tô aqui toda eufórica com a primavera. Vamos fazer as plantações, preparar os terrenos, fazer as coisas que precisam ser feitas para iniciar brevemente as colheitas, os resultados desse labor que nós temos capacidade de desenvolver. Fica aqui nosso convite, nossa provocação, nosso estímulo, nosso empenho de vamos juntos no nosso Viva Vidas Vivas. Muitíssimo obrigada. Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Espero vê-los em breve. Até breve. Tchau, tchau.